Você já viu uma criança tentando salvar a própria mãe? Não com um telefone, não com um pedido de socorro, mas andando sozinha pelas ruas de porta em porta, com um único objetivo: conseguir dinheiro suficiente para comprar o remédio que podia mantê-la viva. Ninguém ouviu, ninguém sequer olhou duas vezes para ele, exceto um homem que não aparece em nenhuma câmera e que, no dia seguinte, ninguém sabia dizer quem era. O que ele deixou não foi só um envelope, foi um milagre. Então se prepara, porque a história de hoje vai te surpreender. Seja muito bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre e hoje nós estamos aqui para te contar mais uma bela história. Então já aproveita e já se inscreve no canal para fazer parte dessa família que a cada dia cresce mais. Vamos à história de hoje. Quando a gente é pequeno, o mundo parece maior. E quando a dor chega cedo, o tempo corre mais devagar. Mateus tinha só 9 anos, mas carregava o peso de um homem nas costas. Enquanto outras crianças jogavam bola ou corriam no quintal, ele andava com os pés descalços pelas calçadas quentes da cidade, segurando nas mãos um caderninho rabiscado com anotações e um pedido simples: um trabalho. Não era por brinquedo, nem por comida. Era para a mãe. Dona Sandra, sua mãe, tinha ficado doente há 2 meses. Algo no pulmão, diziam, mas Mateus não sabia direito o nome. Sabia apenas que ela tossia muito, ficava deitada a maior parte do tempo e chorava escondido quando achava que ele não estava olhando. O que o menino entendia era que ela precisava de remédio, e remédio custava caro. O dinheiro do pouco que tinham acabou na 2ª semana da doença. O gás, a luz e até a comida começaram a faltar. Foi aí que ele decidiu sair. Ele não pediu esmola. Mateus não queria isso. Ele queria trocar seu tempo, seu esforço, sua pequena força por qualquer moeda que pudesse comprar o remédio da mãe. E foi assim que começou a andar de porta em porta, de loja em loja, perguntando: "O senhor tem algum trabalho que eu possa fazer? Qualquer coisa." Alguns olhavam e simplesmente diziam: "Não." Outros nem sequer respondiam, apenas balançavam a cabeça negativamente. Houve até quem risse, achando engraçado aquele menino franzino oferecendo ajuda para carregar caixas ou varrer o chão. Ele não insistiu. Continuou com o sol batendo forte na cabeça e o estômago vazio. Cada não doía como se fosse um empurrão invisível. Foi depois de quase 2 horas andando, já com as pernas tremendo de cansaço, que ele entrou em uma padaria simples no fim da avenida. O cheiro do pão quente encheu de alegria Mateus, com algo entre a fome e a esperança. Do outro lado do balcão, um senhor alto, com mãos marcadas pelo forno, olhou para ele com estranheza e disse: "Oi, moço, o senhor precisa de ajuda com alguma coisa? Eu sei varrer, sei ajudar a empacotar pão. Posso até ficar na porta oferecendo salgadinho." O homem não respondeu de imediato. Olhou Mateus de cima a baixo, a camisa rasgada, o olhar cansado, os pés sujos. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos. Não havia ali malícia nem medo, apenas urgência. "Para que você quer trabalhar, menino?" perguntou. Mateus abaixou a cabeça. "Minha mãe está doente. Eu preciso comprar o remédio dela." Houve um silêncio estranho, daqueles que não incomodam. Um silêncio que, de alguma forma, dizia muito mais do que as palavras. O homem respirou fundo. A resposta dele naquele momento não foi um simples sim ou não. O padeiro deu a volta no balcão sem pressa, limpando as mãos no avental manchado de farinha. Ele não disse nada. Apenas se agachou na frente de Mateus, colocou a mão sobre o ombro do menino e olhou nos olhos dele. Olhos que já tinham visto mais nãos do que qualquer criança deveria suportar. "Me espera aqui um minuto, tá bem?" disse com uma voz calma. Mateus assentiu sem entender direito o que aconteceria. Estava preparado para mais uma negativa.
Talvez o homem fosse buscar alguém para mandá-lo embora. Mas quando o padeiro voltou, ele carregava uma sacola. Dentro, pães quentinhos, 2 pacotes de leite e um pequeno envelope. Olha, eu não vou te empregar hoje, mas vou te ajudar. E sabe por quê? Porque um dia alguém também me ajudou quando eu achei que o mundo tinha me esquecido. O menino segurou a sacola com as 2 mãos, como se estivesse recebendo um tesouro. O envelope ele nem teve coragem de abrir ali. Só disse um obrigado, quase sussurrando, com os olhos marejados. Ele correu de volta para casa com o coração batendo forte. Não só pelo que recebeu, mas por finalmente ter sido visto. Naquele envelope estavam algumas notas dobradas, dinheiro suficiente para comprar o remédio da mãe, um pouco de arroz, feijão e ainda sobraria para as próximas refeições. E mais importante que isso, ali estava a resposta que ele tanto buscava. Um gesto, uma atitude. Um sinal de que ainda existiam pessoas que olhavam além da sujeira, da aparência, da pressa e viam a alma. Bem, naquela noite, a mãe de Mateus tomou o remédio pela primeira vez. Dormiu melhor do que nos últimos dias. E o menino que tantas noites chorava escondido finalmente dormiu em paz. Mas o mais curioso, no dia seguinte ele voltou à padaria para agradecer, mas não encontrou o homem. A funcionária disse que ele não tinha trabalhado naquele dia, nem nos últimos meses, que o antigo padeiro já tinha se aposentado. Mateus ficou em silêncio, olhando o balcão vazio. "Você viu mesmo ele ontem?" perguntou a moça. "Vi, ele me ajudou. Ele parecia saber tudo que eu estava passando." A funcionária sorriu, mas com um olhar intrigado. Até hoje o menino, que hoje já é homem, conta essa história e cada vez que relembra, uma frase volta à sua mente. "Eu não vi apenas um padeiro. Eu vi um anjo vestido de simplicidade." Se você está aqui até agora, me diz uma coisa, vai. Você acredita que os anjos podem estar entre nós? Escreve aqui nos comentários, eu vi além da aparência. Se você acredita que atos simples mudam destinos. E se esse tipo de história toca o seu coração, já aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente acredita no poder de histórias que conectam fé e humanidade, sem exagero, sem enrolação, só vida real com alma. Anos se passaram desde aquele dia. Mateus cresceu, estudou com esforço e, quando pôde, voltou naquela mesma padaria. O local ainda existia, mas agora com outra fachada, outro dono, outro cheiro. Aquela sacola de pães virou memória. O envelope virou lembrança, mas o gesto, esse ficou cravado na alma. Ele nunca mais encontrou aquele homem. Nem uma foto, nem um nome, nem um registro de que alguém naquele dia tivesse trabalhado ali. Por muito tempo ele achou que talvez estivesse enganado, que o cansaço e o desespero tivessem confundido a mente de uma criança com fé demais e sorte de menos. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente cresce com fé no coração, a gente entende que tem coisa que não precisa de explicação, só precisa de aceitação. Tem ajuda que vem de onde a gente menos espera. E tem anjos que não precisam de asas. Hoje Mateus trabalha com pessoas em situação de rua. E toda vez que vê uma criança pedindo ajuda, ele lembra daquele dia em que foi ouvido por alguém que o mundo ignorou. A história dele não é sobre um milagre no céu que brilhou como nos filmes. É sobre um gesto pequeno, quase invisível, que gerou uma transformação silenciosa, mas poderosa. A mãe dele se recuperou. Viveu mais muitos anos e pôde ver o filho se tornar um homem honesto, generoso, com o coração do tamanho da bondade que recebeu naquele envelope. E se você me perguntar hoje se esse vídeo é sobre pobreza, sobre caridade, sobre fé, eu vou te dizer que ele é sobre algo maior. Sobre como olhar nos olhos de alguém pode ser o primeiro passo para mudar a história inteira dessa pessoa. Tem um texto na Palavra de Deus que diz o seguinte: "Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos." Hebreus 13, verso 2. Será que a gente está mesmo vendo as pessoas ao nosso redor? Ou será que estamos tão distraídos que não enxergamos o Mateus
da vida real. E se você fosse aquele padeiro, o que você faria? Ignoraria ou olharia além? Cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega uma dor, um pedido, uma história, que talvez só precise de um gesto para mudar tudo. E se você chegou até aqui, talvez seja porque o mundo também precisa do seu olhar. Não o que julga, mas o que acolhe. E se você acredita nisso, ore comigo agora. Senhor, ouça agora a nossa oração. Nos ajude para nunca se esquecer de que existem pessoas com alma, com o coração ao nosso lado. Que a gente nunca perca a capacidade de ver a dor do outro. Que os nossos olhos não se fechem para o que importa. E que nossas mãos estejam sempre prontas para agir com amor. Que possamos ser resposta e não só espectadores. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história te tocou de verdade, se inscreve aqui no nosso canal onde o milagre começa. Porque toda oração sincera é o início de um milagre. Mas faz isso como quem se junta a uma missão de espalhar histórias que inspiram, que transformam, que curam. Conta aqui nos comentários, você já viveu um testemunho assim? O que essa história te ensinou hoje? Vamos criar juntos uma comunidade onde histórias reais têm voz, onde a fé encontra a humanidade e onde os milagres acontecem de verdade, mesmo que em silêncio. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!